Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber o que acontece em mais um capítulo da novela A Usurpadora. No início, Paola provoca Piedade antes de sua visita ao hospital, dizendo que se demorar poderá encontrar Carlos Daniel morto. Ela sugere que estão escondendo a verdade e pressiona Adelina, que confirma: Carlos Daniel está muito ferido após levar um tiro no estômago de Willy. A revelação choca Piedade, que decide ir ao hospital imediatamente. Enquanto isso, Carlinhos conversa com Paulina, questionando se ela chegou tarde porque estava com o Dr. Serrano. Ele comenta que seus colegas da escola estão tristes com sua partida e pergunta se Serrano segurou a mão dela. Paulina explica que o doutor a admira, a ajudou no julgamento e foi gentil ao convidá-los para jantar. Carlinhos, no entanto, mostra desconforto e desaprovação com essa aproximação, afirmando que não gosta que outro homem toque sua mãe. De volta a casa, Paola se diverte com a ideia de que Piedade poderia ter morrido de susto, zombando da situação. Elvira repreende, considerando inapropriadas suas palavras. Paola, entretanto, insiste que sua atitude é uma forma de vingança contra o desprezo do marido e se mostra satisfeita com a situação de Carlos Daniel, cogitando herdar a fortuna como viúva. Elvira tenta apelar para a empatia, dizendo que Carlos Daniel já sofreu muito, mas é repreendida. Paola deixa claro que não aceita Piedade por ele e cobra a fidelidade absoluta de Elvira, prometendo recompensa se ficar viúva. Mais tarde, Paulina e Carlinhos continuam sua conversa em casa. O menino insiste que não gosta da aproximação com Serrano e reforça que ela deve permanecer fiel ao pai. Paulina tenta suavizar a conversa, dizendo que o jantar com Serrano não irá se repetir. No hospital, Piedade tenta entrar no quarto de Carlos Daniel, mas é barrada por ordens médicas. Determinada, ela insiste, afirmando que é a avó dele e assume a responsabilidade. Ao ver Carlos Daniel, ele a reconhece e pede que ela não o deixe. Piedade o conforta, pedindo que ele se recupere. Carlos Daniel, em dor, relembra que Willy foi o responsável por atirar nele. Em casa, Paulina recusa comida aguardando o jantar. Carlinhos pergunta se irão jantar novamente com o Dr. Serrano, mas Paulina garante que não. Ele demonstra ciúmes e reafirma sua preferência por ver a mãe apenas com seu pai. Paulina o tranquiliza e pede que ele não saia nem atenda a porta enquanto ela vai à fábrica resolver assuntos. Enquanto isso, Guilherme e Pedro conversam sobre a situação de Carlos Daniel, confirmando que a bala foi retirada, mas ele ainda está em observação. Os dois demonstram indignação com Willy, acusando-o de covarde e discutindo a ideia de encontrá-lo para dar uma surra, após tudo que fez, incluindo seduzir Viviana e atirar em Carlos Daniel. No hospital, Piedade continua ao lado do neto. Apesar da insistência da enfermeira para que saia, ela se recusa, afirmando que permanecerá ali. Carlos Daniel pede que fiquem a sós. Ele desabafa com a avó, dizendo precisar dela, pois todos os homens necessitam de uma mulher por perto, mãe, esposa ou amiga. Ele declara seu carinho por Piedade. Carlos Daniel então fala sobre Willy, e implora que ele não seja denunciado, pois não quer mais escândalos nem voltar ao tribunal. Piedade, apesar de contrariada, promete respeitar o desejo do neto. Ele reclama de dores, mas não quer chamar o médico. Piedade o acalma, dizendo que vai avisar aos outros que permanecerá com ele e sai do quarto, prometendo voltar logo. Pedro e Adelina conversam com Piedade sobre o estado de Carlos Daniel. Piedade afirma que ele parece bem e não acredita que vá morrer como deseja Paola. Ela decide ficar no hospital acompanhando o neto, enquanto Pedro leva Adelina para casa e promete voltar. A Adelina pergunta se pode visitar Carlos Daniel, mas é informada de que as visitas estão proibidas e pede que transmitam um abraço por ela e por Pedro. Rodrigo chega e encontra a avó no hospital. Carlos Daniel pede para que não denunciem Willy. Rodrigo evita o assunto e diz que conversarão sobre isso depois de sua recuperação. Enquanto isso, Verônica informa que os operários da fábrica estão revoltados com o ocorrido e querem se vingar de Willy. Paulina e Verônica discutem o risco de denúncia. Paulina pede que acalmem os ânimos, mesmo reconhecendo que Willy precisa de uma lição. Ela acredita que ele voltará para tentar pegar o dinheiro que será dado a Stephanie, e que isso poderá ser a oportunidade de denunciá-lo com testemunhas. Carlos Daniel não quer que denunciem Willy e pede que a avó continue com ele. Rodrigo respeita a vontade do irmão e sai. Carlos Daniel também pede que Carlinhos vá para o internato conforme planejado, e que Paulina não altere nada por causa dele. Ele agradece a Rodrigo, que se despede com carinho. Enquanto isso, Paulina conversa com Verônica na fábrica.
Ela revela que assumirá temporariamente o controle das atividades em razão da recuperação de Carlos Daniel. Verônica a elogia, reconhecendo sua inteligência e dedicação. Paulina afirma estar em dívida com os Bracho e quer ajudar Carlinhos, que irá para o internato na segunda-feira. Ambas torcem pela cura de Paola, mas admitem que o divórcio é inevitável. Paulina se mostra preocupada com o futuro de Paola, considerando seu estado mental instável. Em outra casa, Stephanie, ainda abalada, é confortada por Patrícia. Ela se sente tonta após tomar um calmante e envergonhada pela agressão de Willy. Patrícia promete não contar nada a Rodrigo para evitar mais problemas. Stephanie teme o futuro, sem dinheiro e com um filho pequeno, já que Willy levou até as joias. Patrícia, porém, acredita que ele voltará assim que souber que Stephanie recebeu dinheiro. Mais tarde, Paulina encontra Edmundo Serrano. Ele comenta que não pôde vê-la antes e diz que agora que Carlos Daniel está ferido, ela está livre para conquistá-lo. Paulina, no entanto, quer falar sobre eles dois. Ela revela que Carlos Daniel levou um tiro e que o autor foi Willy, cunhado dele, devido a conflitos da fábrica. Edmundo lamenta o ocorrido e diz que por isso mudará seus planos. Não poderá mais sair da cidade e terá que assumir responsabilidades na empresa. Enquanto isso, Paola tenta se levantar sozinha e cai. Lalinha, preocupada, pergunta o que aconteceu. Paola confessa que quer voltar a andar, mas sem contar a ninguém. Ela pretende surpreender a todos. Lalinha teme que isso seja perigoso, mas Paola está decidida. Paulina e Edmundo voltam a conversar. Ele percebe que Paulina está cada vez mais envolvida com os assuntos da fábrica e da família Bracho, e teme que ela esteja se apegando demais a esse novo papel. Paulina insiste que tudo o que diz é sincero e se despede, afirmando que ainda precisa contar a Carlinhos sobre o estado do pai. Ela sobe para falar com o menino, encerrando a conversa. Paola fica frustrada por não ter conseguido o que queria, lamentando que Carlos Daniel não tenha morrido. Ela se mostra decepcionada com Willy por ter falhado e ironiza o fato de que, ao invés de ficar viúva, será apenas uma mulher divorciada. Ela é informada por sua funcionária que Carlos Daniel está melhor, já recobrou a consciência e a bala foi retirada. Paulina, em outro ambiente, decide conversar com Carlinhos e desliga a televisão para dar uma notícia delicada. O pai dele sofreu um acidente e está hospitalizado. Relutante, ela decide contar a verdade, que ele brigou com Willy, que o feriu. Enquanto isso, Paola interroga Lalinha, querendo saber se Paulina e Carlos Daniel estão apaixonados. Lalinha nega, dizendo que nunca os viu se beijando e que Paulina sempre foi muito séria. Irritada com a evasiva, Paola acusa Lalinha de tentar evitá-la e insiste que ela está sob suas ordens. Rodrigo e Patrícia discutem a obstinação de Piedade em continuar no hospital, mesmo sendo cansativo. Patrícia revela que estava com Stephanie quando Willy apareceu, desesperado, dizendo que tinha que fugir. Ele levou o pouco dinheiro que Stephanie tinha e suas joias. Rodrigo percebe que o olho de Patrícia está inchado e, suspeitando de agressão, fica furioso. Ela nega que Willy a tenha batido. Paulina tenta consolar Carlinhos, explicando que não poderá ver o pai de imediato, mas que o visitará no domingo antes de ir para o internato. Em outra cena, Paola ameaça Lalinha, exigindo segredos sobre sua tentativa de se levantar da cadeira de rodas. Ela jura que se Lalinha contar, pagará com a vida. Rodrigo pressiona Patrícia sobre uma possível agressão de Willy, mas ela nega novamente, pedindo que ele acredite. Enquanto isso, Stephanie telefona para saber do estado de Carlos Daniel e súplica que Patrícia não revele a ninguém que Willy a agrediu, especialmente a Rodrigo. Em novo surto de raiva, Paola ameaça Lalinha mais uma vez, afirmando que mortos não falam, deixando claro que suas ameaças são sérias. No hospital, Carlos Daniel melhora. Piedade permanece ao lado do neto durante toda a noite e, mesmo com ele pedindo para que vá descansar, ela decide ficar. Ele sente que sua felicidade está interditada por conta de seu amor por Paulina. Rodrigo e Piedade sugerem que ele faça uma viagem para se afastar da situação, e Carlos Daniel concorda. Enquanto isso, Paola continua manipulando, tentando convencer a empregada de que Carlos Daniel está mal e acusando Adelina de esconder a verdade. Ela se irrita ao saber que Carlos Daniel está melhor e que Piedade não saiu do hospital apenas por carinho e cuidado. A situação entre Paola e Adelina se intensifica. Paola tenta impor sua autoridade e ameaça a empregada, mas Adelina não se intimida e a enfrenta, chamando-a de mulher qualquer. A discussão escala e termina em gritos, xingamentos e Paola surtando, exigindo que Adelina seja expulsa da casa.